pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Eu sou o Murilo Lafranchi. E eu sou o Bruno. E a gente vai falar sobre o quê? Impressão 3D. É isso aí. Estamos de volta com o 3D Talk Show. Olha só, na segunda temporada, quem diria? Estamos com temporada. Estamos muito chiques, hein? Fala sério. Ó, pra quem não sabia se ia conseguir fazer mais que um capítulo e tal, se ia dar certo, estamos na segunda temporada, estamos chique, hein? Olha, eu estou um pouco triste, confesso, porque eu achei que a gente já ia voltar na segunda temporada com tudo normalizado, podendo gravar pessoalmente, mas como você tá vendo, né, quem tá podendo ver o podcast no YouTube ou em algum outro lugar, viu que a gente tá fazendo a gravação via Meet, né, um longe um do outro. Então, quem tá escutando, obviamente, não percebeu isso, mas a gente tá longe um do outro ainda por conta da pandemia, infelizmente, né? Então eu tô um pouquinho triste ainda por conta disso, né? Infelizmente, ainda estamos separados ainda por causa da pandemia, cara. Vamos seguir os protocolos, né? Por enquanto, ninguém tomou vacina e tal, então vamos assim. Estamos aí. Espero que até 2050 eu tome essa vacina, quem sabe? Quem sabe, né, Moisés? Quem sabe? Olha, quero dizer que estou muito feliz aqui com a volta do 3D Talk Show. Já quero convidar você aí que está ouvindo a gente para mandar mensagem em qualquer lugar disponível aí, que esteja disponível para mandar mensagem. Pode enviar e-mail também. Bruno, você já faz um tempo aí que não grava comigo aqui. Você ainda lembra qual é o nosso e-mail? Opa, podcast@3dgeekshow.com.br. É isso aí, muito bem. Também quero dizer que o 3D Talk Show é um oferecimento da 3D Geek Store. Olha só, www.3dgeekstore.com.br, que é a loja Link oficial. Embaixo. Ou em qualquer lugar aí, né, que tiver disponível. É a loja oficial aí, tem várias camisetas do mundo da impressão 3D aí, que comprando lá você está ajudando diretamente aqui, né, o conteúdo. E a gente precisa muito, hein? Precisa muito de ajuda. Patrocinador nosso, praticamente. Exatamente. Olha, eu tô muito feliz porque hoje a gente já vai começar essa primeira temporada com um episódio que é mais polêmico que mamilos. Qual é o nosso tema de hoje? Armas. Impressão 3D de armas. Esse tema não foi mais polêmico que mamilos. Olha, eu não sei de mais nada, então. Inclusive, eu já quero também já entender qual é a opinião de quem tá escutando a gente nesse podcast aí, né? Eu quero já saber aí, porque é uma opinião que divide aí a galera, né? Tem gente que defende, tem gente que é contra, então já vai deixando pra gente a sua opinião aí. E a gente convidou o primeiro participante convidado aqui, entrevistado no 3D Talk Show. Temos um convidado, hein? Eu brinco, eu falo que é um cara que é uma lenda da impressão 3D, o cara que tem mais de 20 anos, veja bem, o cara que tem mais de 20 anos de experiência na impressão 3D. Ele vai se apresentar daqui a pouco, mas já dando um spoiler aqui também, é o editor-chefe e o grande idealizador da primeira revista sobre impressão 3D deste país. Você sabia disso? Não sabia. Exatamente, que já está inclusive na terceira edição. Estamos deixando o link para quem quiser dar uma olhada aí na revista, em algum lugar aí também, ou na descrição, ou em algum lugar aí vai ter um link para você conhecer a revista também, que chama Impresso 3D. A gente vai falar um pouquinho dela aí também, para você que tá curioso. Beleza? Bom, eu tô falando nada mais, nada menos do que o Emanuel Campos, né? Ele que já teve contato com a Stratasys, com a MakerBot e hoje é o coordenador pedagógico da BioEdTech, que inclusive faz impressões 3D de coisas vivas, hein? Ó, assunto para um próximo podcast, quem sabe? Esse é da hora, hein? Esse é da hora, hein? Se daria para trazer alguma coisa aqui, hein? Células vivas ali, trazer impressão 3D de células vivas aqui, de repente é um negócio bacana de se falar também, né? Bom, chega de lenga-lenga então. Murilo. Vamos convidar nosso, né, trazer o nosso convidado ilustre aqui, grande Emanuel Campos. Por favor, adentre aqui o nosso recinto aqui. Seja muito bem-vindo aqui à nossa reunião. Bem-vindo, Emanuel. Muito obrigado a vocês pelo convite. Prazer estar aqui com vocês hoje.
Olha, a gente já deu, né, vários spoilerzinhos aqui, né? Já falamos um pouquinho da revista, já falamos um pouquinho da BioEdTech, falamos da Stratos, da MakerBot, mas enfim, né? Por favor, queremos que você se apresente, né? Quem é aquela famosa brincadeira, né, da Marília Gabriela, né, Bruno? Como que é Emanuel por Emanuel. Se apresente, por favor. Por favor, por favor. Então tá bom. Eu sou o Umpa-Lumpa da impressão 3D. Né? Comecei a trabalhar em 2000 com impressão 3D, agora 2021 são 21 anos fazendo isso. E eu comecei sempre por empresas grandes, multinacionais, que eram as empresas que apareciam nos projetos que conduzíamos. Engenheiro de aplicação, mas é sempre o nome da empresa que eu levava. E só em 2016, quando eu fui tirar um ano sabático e fui morar na Argentina, minha esposa teve gêmeos, ela só tem 2 braços, ela é argentina. Então nós fugimos para um alto exílio lá e aí eu comecei a atuar como consultor, comecei a aparecer um pouco mais. E agora em 2021 tive o convite da BioEdTech para me somar a eles também como coordenador pedagógico e um negócio chamado Edutainer, que é um nome maravilhoso em inglês para professor de cursinho. É o cara que dá aula engraçado, fácil de memorizar. É isso. Finalmente deram um nome pro cara que dá aula em cursinho, né? O Edutainer. Finalmente, exatamente. Você fica criando musiquinha também ou não? Musiquinha, pra decorar, né? as coisas? O meu forte é piada sem graça, porque eu sou daltônico e nasci sem noção rítmica. Então o meu forte é fazer piadinha sem graça com as coisas, mas tornar fácil de decorar. Que nem quando eu vou explicar o que é impressão 3D. Eu falo, é uma movimentação coordenada em XYZ que deposita ou cura um material que tem viscosidade, espessura e aderência. Pô, palavras complicadas, né? Vamos pensar no sorvetinho do McDonald's. O que acontece quando eu compro um sorvetinho do McDonald's? Uma movimentação coordenada da casquinha, em XYZ, que vai se afastando enquanto a extrusora coloca um material que tem viscosidade, espessura e aderência, que é o sorvete. É a primeira impressora 3D do mundo, na minha opinião. Custa só R$2 a peça. Olha, se alguém que esteja escutando este podcast ainda tinha dúvidas de como funcionava uma impressora 3D, não tem mais. Eu acho que a partir de agora, né, e, inclusive, se alguém do McDonald's estiver escutando, estamos abertos a patrocínios, então, por favor, McDonald's, patrocine aqui este podcast, né? Cara, manda uma caixa de amostras também, serve? Por favor, né? Caixa de amostras também. Eu vi o Emanuel falando, eu vi a mulherzinha lá fazendo assim agora. Exatamente, olha, sensacional, né? Nada como... O professor bom é aquele que faz exatamente isso, né? Consegue ali ilustrar ali de forma clara e objetiva, né? Um assunto tão chato, né? Cara, impressão 3D é um assunto chato, assim. Na minha opinião, é um assunto chato, né? Academicamente falando, ele é um absurdo, né? A hora que a gente começa a pegar os termos corretos, que nem... Uma das questões que a gente vive abordando é a questão da umidade no filamento. Por que a umidade do filamento é ruim? Aí eu gosto de lembrar as pessoas o que elas aprenderam e já esqueceram na 5ª série, que é chamada entalpia de evaporação. Quem é que lembra o que é entalpia de evaporação? Meu Deus, eu acho que eu faltei nessa aula. Eu só lembro da CNTP e do número de Avogadro. Então, aí vem outra... Por que é impossível queimar alguma coisa esquentando comida em banho-maria? Porque a água chega a 100 graus e ela só vai subir dos 100 graus a hora que ela mudar de estado. Uhum. A água no filamento, quando ela entra na câmara quente, ela vai fazer o mesmo efeito. Ela vai tentar estabilizar os 100 graus dentro da câmara quente, ela vai exercer a entalpia de evaporação, e aí o bico vai ter dificuldade para esquentar e vai demorar para esfriar, criando string, web, e falhando no início da deposição. Então, é isso, é pegar um termo complicado, mastigar e entregar. Que são as famosas teias, né? Pra quem não se ligou nesses termos aí, as famosas teias de aranha, Aquela teiazinha. Bruno, você se ligou no nível que vai ser esse podcast aqui hoje, né? Você se ligou, né? Cara, assim, me liguei, mas assim, uma das coisas que eu gostei, assim, que ele faz, assim, acho que é incomum, é as piadinhas... Era assim, isso que eu queria chegar nesse de coisa duvidosa, assim, de duvidosa, assim, porque assim, ele falou bonito, ele fala bonito, mas de tudo que ele falou até agora, o que mais me chamou a atenção foi realmente o fato das piadinhas sem graça, porque ele está aqui entre amigos aqui então, porque nós somos os reis das piadinhas sem graça aqui, inclusive só eu e ele que damos risadas das piadas, porque mais ninguém dos nossos amigos
dão risada das nossas piadas, então estamos entre amigos aqui, hein? Estamos entre amigos aqui hoje. Eu tenho certeza que no comentário, o pessoal não vai fazer no comentário a hora que dá uma risadinha, mas eu tenho certeza que a hora que você fala, a gente demorou porque a gente teve problema da net é a internet, não o doce, não o iogurte, é da net. O cara dá uma risadinha, ele só não escreve no comentário ali, hahaha. Olha, selo de aprovação. Eu tenho altas histórias sobre isso, infelizmente não daria para contar, então assim, já fica o convite aqui para que você volte outras vezes, né, pra gente conversar mais vezes aqui. Eu tenho certeza que esse podcast hoje vai ser curto, porque vai ser assim, gostoso demais conversar, enfim, né. Não vamos fugir muito do tema, porque hoje o tema é polêmico e a gente já trouxe você aqui por 2 motivos. Primeiro, porque você tem uma vasta experiência, né? Mais de 20 anos, né? 21 anos aí de experiência em impressão 3D. E o segundo motivo é que você já tocou nesse assunto polêmico também no seu podcast, porque você também tem um podcast, né? Então já faz um jabazinho aí pra galera também conhecer o teu podcast aí, ó. Obrigado, é só procurar por i3Dcast, Impresso 3Dcast no seu agregador de feed favorito, Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, e são 10 minutinhos, 15 minutos semanais, salvo quando é entrevista, que aí a gente deixa o convidado falar. Bacana demais. E aí hoje a gente vai falar sobre armas, né? Armas. E esse é um tema polêmico porque ele divide as opiniões, né? Tem gente que defende, tem gente que desaprova, tem gente que não entende como é que funciona, tem gente que quer usar pro bem, tem gente que quer usar pro mal. Tem seriado no Netflix mostrando a impressão 3D de armas, que eu quero até inclusive tocar nesse assunto aqui hoje. E eu acho legal a gente, por exemplo, começar já falando sobre a Liberator, porque eu acredito que nem o Bruno deva saber, né? Que o Bruno, ele não é muito dessa área da impressão 3D. Ele tá aqui hoje justamente representando todas as pessoas que estão entrando aqui na impressão 3D. Então, assim, fala um pouquinho pra gente a respeito da Liberator, Emanuel. O que você sabe sobre ela? Até pra quem tá ouvindo também o podcast, entender o que é a Liberator. Muito bem. Existe um maluco do Texas, claro, da onde mais que seria um cara que é apaixonado por armas de fogo, né? Ele tem bigode, assim, aqueles bigodão, assim? Então, não tem porque ele é jovem, não tinha pelo menos, né? A gente não tem uma imagem pública desse cara há algum tempo, tem outro motivo também, já explico. Mas era um cara que queria fazer a democratização do acesso a armas de fogo. Nos Estados Unidos, só o gatilho, o trigger, o cão, né, onde você pressiona o gatilho e ele dispara a arma, que é onde leva o número de patente, o número de série, que é a arma de fogo em si. Você pode comprar todo o resto numa Walmart, né? Você vai lá, compra o extensor do cano, compra a cartucheira, compra a empunhadura, compra a coiceira. Você compra todos os componentes, menos isso. Então ele queria fazer a democratização da arma de fogo e ele começou a desenvolver a DEFCON Liberator. DEFCON é o nome do estado de defesa dos Estados Unidos. Qualquer filme de ação do Steven Seagal mostra que... Steven Seagal, aquele Murdoch, Comando para Matar... Cara, você revelou sua idade agora, assim, né? Mas tudo bem. Eu já imaginei ele correndo com aquele cabelão de gel, sabe? Que nunca despenteava. Exato. Esse cara dos 80. Desculpa te interromper. Imagina, qualquer filme de ação desses daí que vai mostrar que a hora que o presidente está em perigo, os Estados Unidos entra em DEFCON, que é estado de defesa, né? E ele queria fazer esse projeto DEFCON Liberator, que todo mundo tivesse armas de fogo. Então ele criou o gatilho, ele criou o mecanismo de disparo, assim, você comprava todo o resto da arma de fogo e o mecanismo de disparo você iria imprimir na sua casa. Existe um cara na internet chamado Carlos Cardoso, que é um colunista maravilhoso, ele escreve muito bem no Meio Beat, uma série de lugares, e eu acho que ele definiu muito bem como funciona essa arma de fogo. Você teria dificuldade de acertar a lua estando nela, com essa arma, mas era um projeto embrionário. Era o que ele queria fazer, ele queria distribuir armas de fogo para todo mundo e dava para dar 1 ou 2 disparos, ainda que sem muita precisão, porque não é só acertar a espoleta, né? Tem todo um processo, toda uma ciência por trás de como a arma dispara, mas ele conseguiu fazer. E isso causou um burburinho na internet, né? Porque agora qualquer criança com uma impressora 3D potencialmente podia fazer armas de fogo. E uma revista norte-americana recentemente classificou a impressão 3D como uma das 10 tecnologias subversivas, o perigo oculto, uma ameaça oculta. Se eu posso me adiantar um pouco mais, eu não acho... Por favor, fique à vontade.
Eu gostaria de fazer uma pergunta antes, que eu não sei se vai te atrapalhar ou não, Emanuel, mas é exatamente isso. Quando eu penso, assim, como uma pessoa leiga, que não chegou muito a ver essa história e tal, eu penso assim, por exemplo, uma arma hoje, quando você fala em pressão, são várias perguntas, talvez. O que você usa de material? Porque, assim, você já começou a falar, assim, eu já falei, será que ele vai resolver minha dúvida agora? Que é o cara, assim, ele vai imprimir, talvez, sei lá, assim, um ABS, alguma coisa, algum material que seja mais resistente. Porque a arma, por exemplo, quando até onde eu lembro do tiro de guerra, dentro ela tem uma compressão para o chumbo, para a bala sair. E eu não sei se essa compressão seria tão forte a ponto de aliás, a resistência do material ser forte para segurar isso. E outra, aí você tem aqueles raios dentro do cano, quando isso passar não ia derreter, como é que seria a precisão? E você falou um pouco da precisão. Não sei se você pode me responder, se eu vou te cortar aí, o que você pode falar sobre isso? Não, imagina. Excelente. O Murilo quer complementar? Eu acho assim, quando você falou isso, tipo assim, você já dá pra imaginar, por exemplo, a arma explodindo na tua cara nos primeiros testes, imagina. Porque, por exemplo, você vai fazer um negócio desse, né? Tipo, cara, você errou na resistência ali, na forma de fatiar, de repente, pá, o negócio explode na tua cara, né? Então Bom, existe esse risco sim, tanto que o arquivo que acho que chamava Andy Wilson, não lembro o primeiro nome, o segundo nome era o Wilson, o cara que criou. Bom, depois eu vou contar um pouco mais desse cara. Mas ele criou o arquivo pronto, já o G-Code que as pessoas deveriam imprimir, porque já tinha o número de contornos, o percentual de preenchimento criado para dar certo. Quando a gente fala de plástico em explosão, a primeira coisa que a gente pensa é não vai dar certo, normal. Mas é bem factível. Hoje nós fazemos molde de injeção plástica impresso em 3D, molde de sopro impresso em 3D. Eu sempre brinco o seguinte, você pode parar a sua mão sobre a chama de uma vela, não é? Depende do tempo que você para a sua mão e de quantas velas estão ali embaixo, né? Uma chama, duas. O plástico funciona do mesmo jeito com a explosão e com a temperatura. Depende da área de contato, a massa que vai dissipar esse calor, essa explosão, você consegue fazer. Claro que não vai ser em tiros indefinidos, como se fosse o metal, mas você vai conseguir fazer o que era o objetivo, ter 2, 3 disparos, né? Pensa naqueles filmes de Velho Oeste, que tinha sempre a dançarina, que era parceira do herói, e ela tirava lá da cinta-liga uma arminha com 2 tiros apenas, naquele momento que o vilão ia matar o herói, ela disparava aquela micro-arma que ficava na cinta-liga. A arma impressa em 3D era isso, era o seu grito de defesa. Você tem ali 2 tiros, um tiro que você precisaria. Esse era o projeto inicial acho que era o Andy Wilson, já vou dar uma olhadinha. Mas a arma plástica impressa em 3D também faz isso. E aí nós temos essa preocupação que despertou. Porque o sujeito lá mostrou vídeos com essa tecnologia imprimindo. Ele imprimia, armava, disparava, funcionou. Então a impressão 3D no jardim da infância é um perigo, né? Ainda mais nos Estados Unidos, que já tem esse mau hábito de a cada tanto ter um conflito, que alguém entra atirando numa escola, que tem todo esse problema. E aí vem aquela defesa que eu queria fazer, né? Aonde houver o espírito humano, haverá um espírito de porco. Eu acho que nada é mais perigoso do que dar uma tonelada de metal autopropelido para as pessoas usarem bêbadas, que é o carro. E nós temos muito mais acesso a pessoas com carro e bebida alcoólica do que armas de fogo e engenharia para fazer uma peça que dispare bem. Então esse é um ponto que eu não acho que a impressão 3D é subversiva, e não é mais subversiva que as outras tecnologias. Se não me engano, o Fábio da IOS, da Renichal, não lembro agora onde, o Fábio Santana, ele falou que por que é mais perigoso você mandar um e-mail com esse arquivo hoje para imprimir numa escola do que você levar 30 anos atrás numa fita DAT as instruções de usinagem num CNC? Pior, o CNC ainda vai fazer de metal? Então o CNC tecnicamente é até mais perigoso do que a impressão 3D?
Mas a polêmica prevalece. E aí vem o documentário que o Murilo falou muito bem. Né? Tem na internet um documentário no Netflix, né? Ou a locadora do Paulo Coelho, para quem não quiser ficar dando nome, depois você edita aí. E Boa. Você consegue acessar o documentário chamado Print the Legend, que é a história da impressão 3D open source. E um capítulo dessa história é o projeto Defcon Liberator. Que ficou muito claro quando algumas empresas, como a MakerBot, começava o processo de sair de uma garagem, ganhar notoriedade, aparece um maluco mostrando armas de fogo impressas em 3D, pondo água no chope, né? O que era uma revolução da indústria, uma revolução da educação, a autonomia das pessoas passou a ser visto como uma ameaça. Sim. O que eu gosto da comunidade 3D é que para cada ação vem uma reação. No dia que esses caras fizeram a tal da arma de fogo, a MakerBot foi buscar um projeto que pudesse ser uma contrapartida às armas de fogo. E ela deu muita luz para um negócio que estava começando a surgir chamado Mãos Fênix, que era a prótese que você pode imprimir e colocar para amputados, pessoas que nasceram com deficiência, pessoas que sofreram um acidente de trabalho. E aí nós trouxemos à luz um projeto que deu à luz no Brasil, por exemplo, a Dar a Mão 3D, e uma série de projetos lindos que a gente faz hoje, de próteses, órteses e ações médicas que ganharam notoriedade por conta de mostrar, olha, a impressão 3D não é só arma de fogo, nós também podemos cuidar das pessoas, ajudar as pessoas, integrar as pessoas. Então, para cada vez que uma ideia, um espírito de porco aparece, uma ideia genial vem dar à luz, ela aparece para contrapor. E a recíproca é verdadeira. Cada vez que alguma coisa aparece para motivar as pessoas a fazer algo bom, uma contrapartida aparece. Eu concordo com tudo isso, até porque, por exemplo, uma faca, se a gente der uma faca na mão de um cara que é louco, isso vai virar uma arma, né? E aí, por exemplo, no caso da impressora 3D, o fato de poder fabricar e tudo mais cai nesse contexto também, que vai muito da índole da pessoa de usar a ferramenta para o mal, né? Assim como para o bem. Então é uma questão de escolha, de princípio, assim como tudo no mundo, não é? Eu acho que também existe a polêmica muito por conta disso, né? Mas, por exemplo, você citou o documentário Print the Legend. Ele ainda está disponível no Netflix? Sim, ainda está. Ele ainda está disponível. Sim. É bacana para quem não assistiu ainda, então eu recomendo que assista, né, a história, conta um pouco ali da história da impressão 3D, é um negócio muito curioso mesmo, um negócio bacana de ver, tem a partezinha lá da Liberator, mas não era este o que eu queria citar, o arco que eu queria citar do Netflix, e aí eu queria citar, porque assim, é um negócio que cai exatamente em cima disso que você falou, que era aquela questão do disparo único, por exemplo, no caso de urgência. Tipo, eu preciso me defender e eu vou dar um disparo único. Tem um seriado que eu não sei se ele ainda está disponível no Netflix, que é Como Vender Drogas Online Rápido. Você já viu esse seriado? Não, mas eu vou colocar na minha lista agora para assistir. É meio comédia, tá? A história é mais ou menos assim, são dois adolescentes. E eles têm. Um dos adolescentes tem um projeto. E o projeto meio que não tá indo pra frente e tal. E eles são meio hackers. E aí ele não vai pra frente, não vai pra frente, não vai pra frente. E ele tem uma. Eu vou contar sem dar spoiler, tá? É mais ou menos a sinopse. Porque assim, eu preciso chegar na parte da Liberator. E aí, tipo assim. Ele tem uma namorada e tal. E aí o que acontece? A namorada conhece um cara que é mais descolado que ele. A namorada conhece um cara mais descolado que ele que é consumidor de droga. E aí ele vê nesse negócio de droga uma oportunidade. E aí meio que cai no colo dele esse negócio das drogas. Ele consegue um pacote de drogas e tal, não sei o quê. Então aí é a brincadeira do título do seriado. Como vender drogas online rápido. Porque, tipo, cai no colo dele um pacotão de drogas lá e ele precisa se desfazer de tudo isso e tal. Aí já dá pra imaginar toda a vertente de por onde vai, né? Tipo, ele começa a mexer com droga, traficante, não sei o que e tal. E
um dos participantes do elenco começa a ficar com muito medo, porque eles começam a se envolver com pessoas assim, assado, e eles vão na universidade, e aí o que acontece? Ele vai lá, baixa os arquivos da Liberator, imprime a Liberator e começa a carregar ela para todo lado, para quê? Para se defender. E eu achei isso muito interessante, falei, cara, olha aí, cara, tipo assim, eu não sabia o que pensar, porque eu falei, cara, eu não sei se isso aí tá dando ideia, eu não sei se isso daí, tipo assim, porque assim, eu não sei como é que tá a disponibilização, e isso você pode até me falar se você sabe ou não, como que tá isso atualmente. Como que tá a disponibilização desses STLs atualmente, assim, você tá atualizado? Sim, o FBI derruba todo lugar que o arquivo aparece. Mas como o filme da Xuxa prova há muitos anos, você não consegue apagar algo da internet. Você ainda consegue achar via torrent, você consegue... É impossível. Deep Web. Uma vez na internet, pra sempre na internet, né? É o oposto exato de Vegas, né? Acontece em Vegas, fica em Vegas. Acontece na internet, o mundo inteiro sabe. E você ainda consegue o arquivo. Não é fácil. Um usuário do lar, assim, um doméstico, não vai conseguir achar ele no Thingiverse ou no Fangs. Tem que procurar ali nos torrents da vida, na Deep Web. Mas também não é difícil de conseguir. Não é nada assim que tem que ter uma faculdade de... Você ainda consegue o arquivo. Tá, e se, no caso, desculpa te interromper, só pegando esse gancho. Por exemplo, você falou que o FBI derruba. Beleza, né? A gente está falando isso nos Estados Unidos e tal, porque a gente sabe que lá é liberado a política de armas, mas tem um certo controle. Aqui no Brasil já é um pouco mais restrito. Mas, por exemplo, existe alguém fiscalizando esse tipo de, por exemplo, rastreando? Porque, por exemplo, a gente sabe que na Europa as pessoas estão sendo multadas por baixarem filmes piratas na internet, né? Já existe esse tipo de rastreamento. Uhum. E aí, por exemplo, será que esse monitoramento, será que a pessoa corre o risco de ser rastreada? Não é só na Europa, não. No Japão agora teve todo no início desse ano um alvoroço com divulgação de mangá, divulgação de anime. Se você filmar a tela para falar que está assistindo, podia configurar um problema. O problema é que hoje nós temos um negócio chamado inteligência artificial. Você coloca os parâmetros do arquivo, do tipo tamanho, o head. O cara pode chamar aquele arquivo do nome que ele quiser. A inteligência artificial usa parâmetros muito bons para rastrear. O segundo problema é que 90% dos serviços de hospedagem do mundo hoje são dos Estados Unidos, é a AWS. Quase todo mundo hospeda lá ou em serviços correlatos, ou então em fóruns russos, que aí você tem a dificuldade do idioma, né? Salvo uma hospedagem que você vai pagar e vai ter que atrelar seu cartão de crédito e vão saber que é você não consegue hospedar facilmente em serviços fora dos Estados Unidos. E aí, quando você coloca nos Estados Unidos, a inteligência artificial vai achar com o nome que você quiser pôr. Ele vai usar critérios como o tamanho do arquivo, head do arquivo, componentes dentro do texto. Se você for no seu Google hoje procurar uma palavra que tem num artigo em PDF anexado no e-mail seu, você acha aquele artigo em PDF. A mesma coisa funciona dentro dos servidores. Você consegue rastrear. Então, sim, hoje você consegue ter uma fiscalização muito boa. Por isso que é torrent, que é de máquina para máquina, chamado peer-to-peer. Você não vai conseguir usuário para usuário. Você não vai conseguir hospedar facilmente. Resumindo, não procurem pela Liberator, né? Resumindo é isso, né? Enquanto não estão olhando na tua máquina, embora isso pode mudar mês que vem, né? Estão falando que vão mudar agora o padrão de segurança do WhatsApp. Tudo que circular pelo WhatsApp vai poder ser divulgado em redes sociais, dentro Mas é só para fazer comercial, é só para isso. É só para isso, só que claro. Só que seu plano de saúde, você vai chegar lá que você tem um problema de saúde e começa a aparecer propaganda para tratar o problema de saúde do exame médico que você trocou com o seu médico. Que você não falou nem para sua esposa. Fica outra dica de documentário aqui, o Dilema das Redes, né, no Netflix também, que retrata muito bem isso que nós estamos falando aqui, né. Emanuel, eu vou te interromper um segundo, porque a gente está entrando num momento muito especial aqui também do podcast, que é o momento jabalesco, que é aquele momento onde a gente faz aquele jabá, né? Porque afinal de contas a gente também precisa sobreviver de alguma forma aqui, né? Inclusive dizer para as empresas que estão interessadas aí, que quiserem aparecer aqui no momento jabalesco, também entrarem em contato aí. Bruno, já divulga nosso e-mail aí para o pessoal que quiser entrar em contato.
podcast@3dgeekshow.com.br. É isso daí. Então, ó, e também a loja parceira aqui do canal, que é a www.3dgeekstore.com.br, que tem lá as camisetas, canecas, tudo do mundo da impressão 3D, também as camisetas do canal 3D Geek Show, do 3D Talk Show, e comprando lá você está ajudando diretamente, apoiando, né, virando um patrocinador oficial aí dos canais do 3D Geek Show, Talk Show, e apoiando diretamente a gente aí. Como eu falei, fazer todo esse trabalho é um trabalho difícil, a gente precisa muito de apoiadores, né? O Emanuel, inclusive, é um dos apoiadores aqui, inclusive quero te agradecer ao vivo aí, obrigado pelo seu apoio. E é isso, tá bom? Aquele momento javalesco gostosinho, então, obrigado! Beleza, voltando aqui então, e aí, Bruno, você tem alguma questão aí que você tá... Que Não, você queria... eu fiquei pensando, né, enquanto o Emanuel tava falando, eu até pensava assim, caramba, né, uma arma ela tem que ser precisa em todas as vezes que você for atirar, né? Mas isso sim, aí depois vocês falaram aí, assim, ela tem que ser precisa assim num combate onde você precisa dar mais tiros. Mas para um dia a dia, né, que nem dia a dia, né? Mas para uma defesa pessoal, para você se defender, cara, se você for bom de mira, um tiro você derruba o cara que tá querendo te fazer um mal, né? Então, teoricamente, a precisão dela se ela conseguir aguentar 2 tiros aí, que nem o Emanuel falou, você vai conseguir fazer o que ela é proposta, né? Mas aí que tá, né? Aí me corrija se eu tiver errado, Emanuel, mas aí entra no lance que você falou lá de acertar a lua, né? Mesmo estando na lua, né? Ela não tem o espiralado que vai fazer a arma girar. Ou ela pode sair do cão do gatilho, do trigger. Mas até entrar no cano que vai guiar o disparo, onde tem as espirais que vão fazer a bala girar para romper a resistência do ar melhor, nós temos um ponto que ela tem um impacto muito grande com a força do ar. Ela perde pressão, ela perde precisão. Agora, queria falar de uma outra coisa que é mais novo. Estão fazendo também a munição impressa em 3D. E aí eu tenho certas coisas que eu acho legal. Então, mas, por exemplo, de plástico ou de metal? Porque a gente sabe que já tem as impressoras de metal também, né? Como que Não, é isso de plástico. Você também pode comprar em lojas de artigos esportivos para caça e essas coisas, para quem gosta de fazer a própria munição. Né? Você compra o chumbo, compra a pólvora, aí você pode fazer a cartucheira. E agora começaram a fazer as cartucheiras dos disparos também impressos em 3D. E as esferas, uma parte dos materiais das esferas também com impressão 3D. Aí você começa a ter mais o olhar de defesa do que algo tão bélico quanto uma arma fazendo um disparo real. Essa arma ela é menos letal. Eles fizeram vários testes disparando contra melancia, melão, o melão com filme de policarbonato e tal, na internet. E esse disparo, ele é mais ou menos preciso, não é grande coisa, e ele é menos letal do que os tiros comuns. Então aí você começa a fazer uma analogia das armas do tiro de borracha que o policial dá, tem um perigo enorme, pode cegar algum manifestante. Exato. Mas o objetivo é ser menos letal, é dispersar multidão, é uma defesa de última extrema, mas que você já sabe que a chance dela ser letal é menor. E se você quer se defender, você não quer necessariamente matar. Salvo, claro, você tá na floresta enfrentando um urso. Aí você tá levando a arma errada, né? Se você imprimiu isso pra ir numa floresta, você tá achando que é quem? O Brad Pitt lá daquele filme. Você está fazendo isso errado, meu amigo. Você tá fazendo isso errado. Primeiro, por que você estaria numa floresta, né? Tipo... com uma munição impressa. Desculpa. Bom, tem mais ou menos tem até um bom motivo. Tem um livro que eu queria recomendar aqui, que é o The 3D Print, The Zombie Apocalypse Guide for 3D Printing. O Guia do Apocalipse Zumbi para Impressão 3D. Ele foi escrito por um norte-americano que mora no Alasca. E tem uns 5, 6 anos. E ele começou a ficar bravo que a Amazon levava uma semana para entregar para ele, né? Coitado, se ele fosse brasileiro, ele descobria a cura do câncer, né? Porque a gente tem que esperar muito mais que isso. Cara, no Brasil é assim. Sabe, mas ele não, coitado dele, meu Deus. Ele ficava bravo de ter que esperar uma semana, então ele começou a fazer muita coisa impressa em 3D. Armadilha, flecha, porque ele vivia de caça, ele vivia numa cabana.
E ele começou suporte do painel solar, remendo da canoa, e aí ele começou a descobrir na prática aquilo que a gente fala de impressão 3D, que a posição melhor para ter mais resistência mecânica, a posição que não é tão bom, vai quebrar mais fácil, né? A gente fala isso daí, tem um termo bonito também chamado anisotropia, né? Quando se vocês têm vídeo, os meus dedos aqui são as camadas, e quando a força ela é paralela às camadas, a minha peça tem a máxima resistência. Eu fiz um pendurador de toalhas, eu imprimi esse pendurador de toalhas deitado na mesa da minha impressora. Quando eu fizer a força da toalha, a toalha vai derivar todo o peso dela por todo o meu gancho. Agora, quando a força está agindo para delaminar as camadas, ela está agindo de forma perpendicular às camadas, eu tenho só 50% a 70% da resistência mecânica de uma peça que foi injetada, mas essa é impressa. Então, quando ele começou a descobrir isso, né? Que posição que é melhor para imprimir, que posição que é mais fácil. Bicho, o livro dele é engraçado, é bem prático, não tem nada dessa filosofia científica, é só assim funciona, assim não funciona, boa ideia, má ideia, ideia terrível. Ele coloca sempre esses momentos que ele passou na vida própria, né? E ele lá fez armadilha para urso, flecha de caça, lança de pesca, suporte do painel solar, remendo para canoa por impressão 3D. Então ele é um cara que podia enfrentar um urso com arma de fogo impressa eu só posso dizer uma única coisa para você, que eu lamento muito, 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 muito mesmo não ter muito dinheiro ou não ser um estúdio de cinema para ir atrás desse cara e fazer um novo Rambo dos tempos modernos, no qual ele imprime as armas e mata os policiais. Porque, cara, esses dias eu tava assistindo Rambo, eu sei que não tem nada a ver com o assunto aqui, mas eu fiquei chocado, porque, tipo assim, o policial não fez nada pra ele simplesmente falou, vai embora. E ele meio que volta e mata todo mundo. Eu fiquei chocado. Eu só queria comer. Tipo assim, cara, você tá errado, Rambo. Que noção de heroísmo é essa? Cara, mas ele é o tá Rambo, acontecendo? Não, o filme 1 o filme 1, eu tenho uma filosofia de que o filme 1 foi totalmente desconfigurado nas continuações, porque a crítica que ele fez aos veteranos que voltaram sem conseguir se localizar, com essa violência implícita no subconsciente, a crítica ficou muito mordaz. Sim. Né? A cidade não gostava dele, ele se sentia isolado e a coisa exponencializa muito rápido. Sim. Você piscou no filme, ele tá em cima do shopping, a cidade em chamas, todo mundo machucado. O Rambo 1 é maravilhoso nisso. Ele é o MacGyver do mal. Isso. Agora, você imagina, cara, um filme dele... Porque, assim, você foi falando e eu só fui imaginando o cara esperando, tipo assim, ó, umas 4 horas, uma flecha ficar pronta ali na impressora... Porque a gente sabe que demora, né? Tipo, então, umas 4 horinhas, a flecha ficando pronta, e ele esperando umas 4 horas ali, esperando a flecha de bomba ficando pronta na impressora. Ele vai modelar por 2 horas, vai mandar imprimir, daí ele vai dormir. E quando ele acordar, tá tudo pronto. Ou aquele projeto de katana retrátil. Você já viu aquele projeto de katana retrátil, por exemplo, num apocalipse zumbi, tipo estilão Walking Dead, The Walking Dead, por exemplo, e ele vai lá e imprime um projetinho de katana retrátil na impressora. Eu só lamento não ter dinheiro suficiente para ir atrás desse cara e produzir um seriado ou um filme utilizando essa tecnologia, porque eu, na minha cabeça, eu já vi todo o roteiro, cara. Ia ser incrível, ia ser fantástico, cara. Já tem até o título, né? Fala de novo o título aí, como que é? É o Guia do Apocalipse Zumbi para impressoras 3D. Cara, é um livro maravilhoso. Fantástico. Vale a pena ler. Olha, documentário sim ou não, mas o livro vale a pena ler. Ele dá várias ideias de projeto de produto. Né? Até fazendo paralelo com a pergunta do Bruno agora há pouco, como que você vai imprimir a arma de fogo levando em conta as camadas que delaminam? Ela é impressa de pé. Para que a hora que a explosão aconteça, a explosão derive por todo o cilindro sem descolar camadas. Então você tem uma área de uma melhor distribuição dessa explosão. Fala de novo aquela palavra bonita que você falou. Como chama Anisotropia. Isso? Anisotropia é tudo que não é isotrópico, que não tem a mesma resistência em todos os eixos. Trópico, eixo, trópico. Patrocínio Professor Pasquale. Nossa língua portuguesa. Nossa língua portuguesa, patrocínio. Olha que falou bonito agora, hein? Anisotropia. E aí, ó, eu vou fazer uma outra pergunta que talvez já esteja até respondida, mas como a gente gosta de tentar deixar o público mais perto da gente,
Eu tenho um STL. Suponhamos, né? Você porque tem? pode- Você tem? Alô, Não, FBI, alô, FBI. Suponhamos. Eu estou supondo. Não fui eu que passei pra ele, Supondo- gente. O O que vai chover, Emanuel, você que é dessa área, o que vai chover de gente falando, me manda o STL, Bruno, me manda o STL. Manda o STL, Bruno. Põe aí nos comentários, hashtag Bruno me dá o STL. Eu aprendi uma vez que falando assim, ó, supostamente, e o que você falar depois é tipo assim, é suposto, não o que você tem. É ficção, é ficção. É ficção. Me livrei. Supostamente, poderíamos ter um STL em mãos, de uma arma. Cara, numa impressora que eu tenho aqui pra imprimir um action figure, eu conseguiria imprimir, tipo assim, botei lá, bora e vamos. Eu Sim, comprei Você imprimir consegue, né, Emanuel? O problema é funcionar. A premissa Então, mas da aí- Defcon, sim, você consegue fazer com qualquer impressora a partir do ABS. O PLA não, porque ele é muito duro, Aham. né? A tendência dele estourar no disparo, você tem que ter um material que absorva a parte dessa energia. A partir do ABS, sim, qualquer impressora que faz ABS pode fazer. E o Defcon Liberator 1, que era o gatilho de uma HK, uma metralhadora, uma submetralhadora, o Defcon Liberator 2, o 3, já era uma arma autônoma. Só com a peça impressa, sem ter que ir no Walmart, você já fazia a arma. Isso foi tema de vários seriados, já que a gente está no 3D Geek Show. Tem uma série de 5 temporadas chamada Person of Interest, onde um cara constrói um supercomputador que vigia os e-mails das pessoas para detectar ameaças terroristas. E para evitar que essa superinteligência faça julgamentos, ele só diz assim, ó, polícia, esse cara aqui é uma pessoa de interesse. Eu não sei se ele é vítima ou se ele vai ser o cara que vai agir, que vai atuar para fazer um crime. Vamos vigiar ele. E aí, claro que a inteligência fica do mal. Ela compra uma fazenda de impressoras 3D e começa a fazer armas de fogo impressas em 3D para dar para os seus agentes humanos agirem por ela. Num outro seriado, Elementary, que é uma versão moderna do Sherlock Holmes, um dos crimes é resolvido porque o suposto cara, né, ele tinha muito leite na geladeira e o Sherlock fala, peraí, mas ele é intolerante à lactose? Que leite todo é esse? E era ABS diluído em acetona que o cara tava desfazendo das armas. Esse é fantástico, porque, tipo assim, você pensa que é só você, meu amigo, que usa acetona para dar acabamento em ABS? Não, olha aí, aparecendo na série. Tem um psicopata também. na Inglaterra que fez a mesma coisa. O que é surreal de se imaginar, convenhamos, né? E o crime é resolvido porque ele era intolerante à lactose e tinha muito leite na geladeira. Aquela situação que só aparece no Sherlock Holmes, né? Com certeza, cara. Ó, eu queria trazer um assunto aqui. Nós infelizmente estamos indo para os momentos finais do podcast, cara. Que eu falei para você que o assunto ia passar ficar aqui muito. Eu falei que o assunto ia passar rápido aqui, né? Porque o Emanuel é um daqueles caras que a gente conversa assim, tipo, uma semana direto se deixar, né? A conversa é muito agradável, mas já fica o convite para voltar para uma nova entrevista, hein? Já fica convidado. Mas assim, ó, eu tenho que tocar nesse tema porque, cara, se você parar para pensar, já que a gente tá falando de armas de fogo, né? Eu acho que muito pior do que as armas de fogo são os simulacros. E eu queria ouvir a sua opinião sobre isso. No Brasil... assim, completando o Murilo, isso é uma que eu queria também, porque assim, muita gente fala, mas o cara não vai atirar, ele vai só fazer pra assustar os outros e vai fazer outras coisas. Então, assim, aí vem o pessoal e tudo, assim, contando uma história aqui, o Murilo também eu sou um dos mods lá do grupo do 3D Geek Show, cara, e apareceu arma, seja por que motivo foi, vem denúncia. E assim, você olha, às vezes o cara só tá falando, pode ser um nerf pintado, alguém vai lá e denuncia. Tem arma. Então aí, agora, né, se você quiser, eu te cortei aí, Manuel, mas pode... E assim, só complementando o que eu falei, que eu sei que isso é um assunto muito polêmico, eu assim, só gostaria de deixar isso muito claro, que eu não estou defendendo nenhum lado, nem o outro. Nem eu, tá? Eu sei que tem gente que
comprou a impressora 3D para trabalhar com simulacros. Porque, por exemplo, eu tenho um amigo, o Márcio, que ele é um agente lá da Polícia Federal, e ele comprou a impressora 3D justamente com esse propósito, para imprimir os simulacros, para dar treinamento para as pessoas. Então, assim, existe um propósito para isso. Agora, obviamente, existe sempre o lado do mal, que é a pessoa que vai pegar aquilo lá para fazer a maldade, né? Então, aí, vamos lá, queria ouvir. E tem, assim, só complementando, tem gente também que compra também a impressora, ou até às vezes pede, que eu vejo muito também. Ah, cara, eu preciso imprimir uma peça da minha arma de Airsoft. Eu ia falar do Airsoft. No Brasil, vamos falar da lei primeiro. No Brasil, é terminantemente proibido fazer réplicas 100% realistas a armas de fogo. Ponto. Isso. Ela tem que ter cores gritantes, ela tem que ter uma ponta vermelha, ela tem que ir sinalizando que é uma réplica, ela tem que ter escrito réplica em algum lugar do corpo do objeto, porque no Brasil é terminantemente proibido fazer réplicas. Teve uma história de um revendedor de uma impressora famosa internacional que fez para si mesmo, deixou imprimindo durante a noite, e naquela noite particularmente o escritório dele foi assaltado, não tinha ninguém lá, ninguém se feriu, mas levaram as réplicas. E o cara teve que avisar a polícia, daí ele teve que falar para a Polícia Civil, Polícia Militar, para a Polícia Federal, e por que ele estava fazendo. Ele teve que dizer, não, eu ia informar quando eu terminasse a impressão, eu ia colocar a notificação, não sei se ia ou se não ia. Mas o fato é que agravou muito o roubo, o fato que tinham réplicas sendo impressas naquela noite. Então, no Brasil, não pode. Internacionalmente, pega mal, porque a impressora 3D ainda é vista com esse viés de que, olha, você vai dar uma arma de fogo, olha os Estados Unidos, que todo mês tem um atentado a uma escola, todo mês acontece alguma loucura. Então, nos Estados Unidos também pega mal e a comunidade tende a abafar, salvo grupos específicos desse tema, e sabe Deus onde estão, né? Porque no Facebook realmente o pessoal derruba, denuncia. Uma das pessoas com quem conversei num dos podcasts, ele até me mandou algumas peças que ele fez, ele fazia meia arma para pôr num quadro, né? Então ele fazia armas famosas, mas só a metade não era 3D de verdade, não era 2D e meio. Eu falei, cara, essa daqui ficou muito linda, vamos colocar na capa do podcast? Não quero problema, só mandei para você ver o que eu faço. Tá bom, eu entendo essa restrição. Uhum. No Brasil pega muito mal, internacionalmente pega muito mal, e não pode. Então, a pesquisa bélica avança, a pesquisa para nós usarmos no nosso dia a dia, novos materiais empregados para a guerra, que viram para aviões comerciais, que viram em usos médicos, isso acontece? Sem dúvida acontece. Tem muito benefício que vem da pesquisa e do investimento maciço que as áreas bélicas recebem. Mas a gente tem que tratar disso separando muito bem o benefício e de onde ele veio. Porque a comunidade se ressente, acaba afetando a imagem de toda a comunidade de impressão 3D. Então é algo que eu tendo a levantar bandeiras meio apaixonadas para a gente não avançar e esclarecer o que dá, o que não dá, o que pode, o que não pode. Por isso que eu fiquei muito feliz quando você disse que o tema desse episódio de hoje era esse. Agora, eu já fiz trabalhos por empresas internacionais para áreas bélicas. Já fizemos aí o sistema de computador de mísseis teleguiados, né? E você começa a ver a ciência de como tem que funcionar isso, é absolutamente maligno. Você tem que ter um plástico que seja invisível, ou seja, não interfere em radar, não interfere em ondas eletromagnéticas, para que ele não interfira nos sistemas de guia do míssil. Ele tem que ter um sistema de aproximação que a 3 metros de um avião ele explode, liberando 100 mil esferas de titânio, porque aquilo que você vê nos filmes do Top Gun, né, o míssil vindo e o piloto fugindo num beco, num desfiladeiro, isso é mentira. O míssil chegou perto do avião e ele explode. O objetivo é matar o piloto, não é derrubar o avião. Se matar o piloto, o avião cai. Então ele faz uma esfera de titânio. Nossa, cara, você acabou com a minha infância agora. Tô pingando. Cara, eu vou chorar aqui, velho. Peraí. Caramba, tudo mentira. Caramba, cara, eu tava louco pra assistir Top Gun 2, a sequência, você meio que acabou com tudo agora. Mas você viu que tem uma ciência absurda, porque a ogiva, ela não pode interferir na explosão, ela não pode interferir no computador, ela não pode gerar campos eletromagnéticos. Aonde eu usei essa ciência no bem? Eu participei de um negócio pelo ITA chamado Projeto Sementes,
que a ideia era mandar mini satélites aqui do Brasil para o espaço, mas não para ficar em órbita, mas para ir para os confins do espaço. Isso está acontecendo ainda. E aí você tinha que ter um sistema que protegesse a semente de radiações solares, que matariam a semente, mas que ao mesmo tempo pudessem ser partidas quando batessem no solo e a gente pudesse semear planetas habitáveis ao redor da Via Láctea. Então a gente teve que criar uma composição, é muito legal. O plástico ele tinha que ter proteção. Aí a mesma coisa que a gente usou no míssil, a gente usou aqui. Ele tinha que ter proteção contra ondas eletromagnéticas, proteção contra a radiação solar, ele tinha que proteger contra altas temperaturas da reentrada, mas ele tinha que se partir com facilidade no caso do choque e ter um material que sustentasse, né, os componentes vivos, terras, elementos orgânicos, nutricionais para sementes. E foi um projeto muito bacana. Nós chegamos num escudo que usa polifenilsulfona, com ULPEN, com PLA, com um sistema de argila e o formato parecido com a casca de com um ovo, né? Nós usamos, de novo, o ovo tem um nome famosíssimo na matemática, que é o cosseno hiperbólico de x, ou catenária, que é a curva de uma corrente suspensa ao próprio peso, capaz de derivar por toda a sua superfície qualquer esforço que ela receba, né? Se você tentar quebrar um ovo usando toda a palma da sua mão, você não consegue. Mas se você usar uma força de pinça, quebra facinho. A gente criou o projeto Semente com a forma do ovo, usando uma composição nas cascas para criar proteção a ondas e ao mesmo tempo um material que quebrasse fácil no impacto. Então a gente usou a ciência bélica para o bem. E hoje a gente vai disparar, acho que ano que vem, essas sementes para o universo. Eu tenho duas coisas para te falar. Primeiro, que parecia que eu estava num episódio do seriado Cosmos, né, vendo você falar essas coisas. E segundo, que eu sou muito mais eu fazendo os vasinhos aqui, as corujas, os dentes. Sou muito mais eu do que essas coisas aí, cara. Porque a gente tá fazendo as coisas aqui na Terra e vocês estão falando de mandar as coisas pros confins do espaço aí que a gente não vai nem ver. Então. Você sabe que no Brasil é proibido derrubar pau-brasil, né? A árvore pau-brasil você não pode derrubar no Brasil, você sabia? Né? Se você quiser proteger um terreno, vai lá e coloca uma muda. Então a gente está fazendo isso, a gente está protegendo de derrubadas futuras outros planetas, né? Vamos mandar semente de pau-brasil para o universo inteiro. E se eles seguirem a nossa regulamentação... Excelente, adorei isso, cara. Emanuel, eu queria que você falasse um pouquinho da revista, cara, que a gente falou lá no começo, né? Estamos deixando o link também da revista para quem quiser dar uma olhada aí na 3ª edição. E fala um pouquinho pra gente aí da revista também. Legal, obrigado por participar da revista, Murilo. Obrigado por fazer parte dessa comunidade. A revista nasceu de um projeto pessoal, nasceu como um pet project, aquele projetinho que você vai fazendo de final de semana, com a esperança que dê certo, mas sem pressa. Bom, o monstro cresceu do dia para a noite. A ideia era fazer uma revista que mostrasse para o mercado de usuários domésticos todas as possibilidades novas que a impressora desktop recebe todo dia. E para o usuário das impressoras industriais, esse mesmo viés, né? A impressora desktop já é muito mais poderosa, muito mais capaz. E aí inverter também. O usuário de impressoras desktop vê as impressoras industriais se tornando mais baratas, mais fáceis de usar. Então, mostrar para esse público amplo novas funções, novas ferramentas, novas aplicações, com a intenção de unir a comunidade. Sempre teve, eu sou usuário do grupo de Ender que faz bonequinho, eu não pertenço a esse universo que faz ferramentas. Ao contrário, você tem as mesmas ferramentas que qualquer outro usuário. Né? Vamos só levar um pouco de conhecimento para todos os lados verem que dá para se beneficiar. No 3º número, a revista virou um monstro, porque a gente já saiu em espanhol, nós já tivemos mais de 2.000 downloads da edição 1, quase 100 assinantes. A edição em espanhol, em um final de semana, teve 2.000 downloads. Agora a gente vai... Foi um negócio louco. A edição em espanhol saiu na sexta, na segunda fui convidado para me juntar à Câmara Argentina de Impressão 3D, que é uma divisão dentro da área da Secretaria de Máquinas e Indústrias da Argentina, tem uma área só para impressão 3D. E graças a essa cadeira que me ofereceram lá, estão querendo criar agora a Câmara Ibero-Americana de Impressão 3D, que são todos os países que falam espanhol e Brasil, para ter uma cadeira de cada país falando sobre o desempenho da impressão 3D no seu país, como agir de uma forma integradora com essas tecnologias. Então é uma revista que cresceu muito, e eu só tenho a agradecer porque a única coisa que faz ela não ser mais um PDF na internet
é que a comunidade que participa nela é muito grande, participa, colabora, contribui, distribui, apoia, e sem a comunidade ela ia ser só mais um PDF bonitinho na internet. Então, sem a participação de pessoas como o Murilo, como uma série de pessoas do Instagram que vieram, a gente falou agora há pouco do Valmir, da Ops 3D, o Willon de cursos de CAD, o Ayrton do Dicas 3D Print, ele foi voluntário para fazer a diagramação, ele se ofereceu porque queria fazer parte do projeto e deu uma cara totalmente nova para o projeto. É muito legal. E se você quiser contribuir e colaborar, www.impresso3d.com.br, tanto para assinar quanto para anunciar, só procurar a gente para apoiar o projeto. Obrigado Com de certeza. novo. A gente está deixando o link em algum lugar clicável, tanto em descrição, em algum lugar aí, se você estiver escutando o podcast, se você estiver assistindo o vídeo no YouTube, em algum lugar deve estar algum link clicável. Tira uma dúvida para mim. Você falou que está em espanhol. Lá também vai ser a primeira revista ou não? Já tem algum material por lá? A primeira em espanhol está disponível para os assinantes brasileiros e a edição em espanhol tem uma página especial para ela, que é impresso com um S só, o espanhol não tem 2 S, impresso3d.com.ar, não é .br. Não, mas a minha dúvida é a seguinte, aqui no Brasil a gente sabe que foi a primeira revista a tratar desse assunto, Sim. Né? A Impresso 3D, desculpe. mas, por exemplo, fora... Não, eu não conheço fora, outra foi revista também. Em espanhol, sim, que eu saiba. Nos Estados Unidos tem 4 títulos... Cara. Mas aqui no Brasil e na América Latina foi a primeira em português e espanhol. Quiçá competiremos então um dia aí com os Estados Unidos e Europa, quem sabe. Que tem ótimos títulos, eu me recomendo. Eu falei competiremos porque sou colunista na revista, então por isso me incluí, tá bom? Me senti à vontade de me incluir. Já saiu alguma reportagem lá sobre armas? Na edição 3. Na edição 3, página 29, a polícia fechou na Espanha o primeiro birô de impressão 3D que fazia exclusivamente armas de fogo para o Partido da Supremacia Branca. Então, nessa edição 3, nós tivemos o primeiro estouro de boca de armas em 3D. Eu acho que é do mundo, né? Ignorando as ações daquele texano maluco que chama Cody Wilson. Nós tivemos na Espanha agora o primeiro estouro de um local que fazia armas em 3D. Oi, Manuel, sabe o que eu queria falar a respeito da revista que eu achei muito legal? E que eu notei? A sensação que eu tive é que meio que você sai um pouco da bolha. Eu achei muito legal isso, que é igual você falou, você transita um pouco entre as áreas, né? Do doméstico pro industrial, então meio que você sai um pouquinho da bolha ali. Então isso que eu achei muito bacana. E, convenhamos, né? Aquele valor simbólico de assinatura da revista ali também, hein? Pelo conteúdo que ela tá entregando, é meramente ilustrativo ali também, né? E, a galera tem que assinar e tem que apoiar, porque é um trabalho feito com muito carinho por você e por toda a galera lá, né? Que tá ajudando. Eu vejo o pessoal no empenho danado aí. E vamos ajudar, né? A comunidade unida aí, a galera aí, 3D Geek Show, sempre apoiando aí, então vamos apoiar mais essa causa aí também. E, eu acho que é isso. Infelizmente, a gente até acabou se estendendo um pouco esse podcast aqui, porque infelizmente não tem como, né, conversar 40 minutos com essa figuraça aqui. Um prazer enorme estar conversando com você de novo. Vou falar de novo, né? Que fique convidado para voltar várias vezes aqui para a gente conversar, de repente, sobre o pau-brasil no espaço, sobre o Rambo matando zumbi com impressora 3D. Já temos vários temas aí possíveis para falar nesses podcasts futuros aí, tá bom? Obrigado mais uma vez pelo convite. É uma honra, um privilégio estar aqui contigo, participando desse podcast. Muito bom estar aqui contracenando com o Bruno, também, que tem servido de orelha para a impressão 3D, mas eu acho que ele representa todos que estão aprendendo também, né? E quando você continua proibindo o Bruno de comprar uma impressora e aprender de verdade, ou ele vai poder comprar em breve uma? Bruno, pelo contrário, o pessoal tá querendo que você compre, então agora é a sua vez. Vai, a palavra tá com você aí agora. Faça a sua defesa aí agora, vai. Cara, a minha defesa chama-se dólar, cara. É difícil. O dólar cada dia sobe, aí você vai comprar. Mas tô pensando, cara, eu já sei, talvez eu gostaria mais de uma impressora, eu já até falei até pro Murilo em off, assim.
Eu gosto da parte geek, logicamente. Tá deslocado o fundo aqui atrás, mas tem umas figurinhas aqui e tal. Mas eu gostaria muito, acho que eu seria que nem o cara do Alasca lá, cara. Eu usaria muito uma impressora 3D para fazer ferramentas, coisas que eu pudesse usar em casa, cara. Aliás, mandar um abraço pro Atílio Catalani, né? Porque o Bruno, ele mexe bastante com automação residencial também. Ele não fala aí, mas a casa dele é praticamente, assim, qualquer... O Jarvis. Não é tanto assim, mas eu gosto, cara. Não, ele tem bastante coisa automatizada lá na casa dele. Então talvez, acho que você usaria pra isso, né? Também. Cara, eu tava escutando um podcast esses dias aí que, cara, podcaster escuta podcasts adoidado. Então, o cara tava falando assim, cara, e é um cara até que famoso no meio aí. Ele foi o cara que descobriu o iPhone 10 nos códigos do iOS. E ele tava falando que ele gosta desse negócio de automação de casa. E ele mexe também, além de tudo, com hardware e tal. E ele comprou uma impressora 3D recentemente. E ele falou assim, cara, eu ia ter que fazer gambiarra para colocar as coisas que eu desenvolvo e tal. Então, cara, nada melhor do que eu ter uma impressora 3D que eu vou desenvolver, eu vou fazer e fazer do jeito que eu quero. Então, acho que eu partiria para essa linha aí com uma impressora 3D. E tá no projeto sim, cara, comprar uma impressora 3D. Ó, hashtag Bruno Maker. A gente já tem a hashtag aí, então deixa nos comentários aí, vamos apoiar essa causa, vamos convencer ele, galera, que o dólar não tá tão alto assim não, vai, divide em 12 vezes aí, né? Eu tenho um argumento matador. Vai numa loja de brinquedos pra criança e vê o preço dos brinquedos. Volta pra casa e imprime tudo aquilo. Ó, lembrando tem cupom que aí da Banggood pra gente comprar alguma coisa aí agora? Lembrando que o Emanuel tem que comprar em dobro porque ele tem gêmeos. Cara, guerreiro, o cara tem gêmeos. Ô Manuel, e assim, eu da minha parte aqui agradecendo, tá, a sua participação, cara, mas eu não, assim, como amante das piadas, eu gostaria assim, pra finalizar o episódio, dar uma explicação daquelas que você começou, assim, falando de que você fala lá no... Como é que é o nome lá que você falou, que é o professor de cursinho lá? O edutainer, que é o cara que entretém e educa, né? A gente falou aqui dos exemplos de como é a impressão 3D, nós falamos da anisotropia, que é uma das propriedades, a higroscopia, que é a outra propriedade. Qual que eu posso pegar agora, cara? Deixa eu pensar no ar, assim, que geralmente dá certo. Uma ideia que o pessoal tá falando muito, das 8 inteligências dentro da indústria 4.0, nós temos 8 pilares que unem as tecnologias que resultam nessa nova indústria. E uma das novas tecnologias é o drone. Você já deve ter visto que o pessoal está tentando fazer até entrega por drones, né? Mas teve uma pizzaria em Santo André que tentou fazer. Por que eles não conseguem fazer? Vocês têm drones? Tem. Quanto tempo voa já um pilotei drone? já. Vixe, 10 minutos. Quanto tempo voa? 10, 15 minutos. E quanto tempo fica carregando? Putz, umas 2, 3 horas. Então, o drone é um funcionário público, né? Porque ele fica 15 minutos trabalhando e 2 horas carregando. Mas o problema do drone é que quando ele tem que ser operado por uma pessoa, né? E quando ele vai levar a pizza da pizzaria até a casa da pessoa, a câmera pode passar por janelas abertas e pessoas fazendo coisas escabrosas que elas gostariam de manter na sua privacidade, como assistindo Big Brother ou A Fazenda, por exemplo. Então, são problemas que a gente tem que tentar controlar, manter... É isso que o edutainer faz. Ele pega uma piadinha ali e coloca na conversa para ensinar sobre privacidade, sobre esses conceitos. Muito obrigado. E na verdade, assim, esse é o esquemão das palestras do Emanuel. Para quem não assistiu palestras do Emanuel, na verdade é nesse nível aí, né? Também, é um stand-up de ciências, né? Isso, exatamente. Acho que é a melhor definição. Eu ia falar isso. Olha, gente, muito obrigado. Bruno, obrigado também por dividir aqui a bancada, se é que eu posso chamar assim, né? A apresentação. A telinha desse podcast. Emanuel Campos, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui, pela presença. Vai voltar mais vezes aqui com absoluta certeza. E pedir pra galera pra classificar podcast onde der pra classificar, pra deixar aquele
like gostoso que eu sempre peço, né, que apoia e ajuda bastante o canal, e para deixar comentário também, que sempre ajuda, nem que for para mandar um oi, um salve, qualquer coisa, né, manda um sinal de fumaça, qualquer coisa, porque ajuda também bastante aí no engajamento, na classificação do canal em si, do podcast e tudo mais, e mandem temas e pessoas que vocês gostariam de ver aqui também no 3D Talk Show, que a pegada é essa daqui, e é um negócio, é um projeto que eu tô curtindo demais fazer, espero que o Bruno também, espero que os convidados que passarem por aqui também possam gostar bastante. Eu sou o Murilo Lafranc e vou ficando por aqui. Eu sou o Bruno Máximo, também vou ficando por aqui. E a gente se vê então no próximo... E é isso aí, a gente se vê no próximo episódio aqui do 3D Talk Show. Tchau! Falou!